Olá a todos, sejam bem-vindos aqui à nossa Masterclass, né, de Storytelling, Roteiro e Inteligência Artificial. Ao longo dessa aula, né, eu vou ensinar para vocês os principais elementos de um roteiro e como utilizar a inteligência artificial para melhorar suas habilidades, né, ser um auxiliar de vocês, tá joia? Vocês vão acompanhando aí pela apresentação e vamos seguir em frente. Tá, eu preciso começar falando de mim, né? Para quem não me conhece, eu sou o André Gustavo, eu sou publicitário, né, com mais de 20 anos de mercado, formei na Universidade Federal de Minas Gerais em comunicação social e em publicidade, com especialização na Escola de Belas Artes em audiovisual. Sou também copywriter, né, escrevo roteiros, sou escritor, roteirista e redator, né, publicitário. Eu tenho vários livros publicados, vários em parceria com a minha esposa e também escritora Flora Manga. A maior parte deles são livros infanto-juvenis, com temas diversos, normalmente literatura, contos de fadas, né, clássicos e literatura storytelling, né, com objetivos educativos, como é o caso desse projeto BEM, que é Educação Financeira e ESG, né, para crianças. Eu tenho dois livros que eu escrevi sozinho, autorais, que é o Cinzas do Shabá, que é o meu primeiro romance, romance épico, e o Holandês Voador, que é um conto gótico. Tá? Todos eles são disponíveis disponível gratuitamente para download e estão disponíveis também na Amazon. Eu sou também roteirista dos vídeos do canal da Flora Manga, Fantástica Loja de Histórias. Então, né, nesse canal nós produzimos materiais, pegamos contos, né, lendas, folclore, até contos de idosos, né, de pessoas, e nós transformamos isso numa contação de histórias digital, virtual. Tá? Então é um canal bastante interessante aí para quem gosta de contos clássicos e para professores que queiram aí materiais didáticos, né, materiais didáticos diferentes aí para os seus alunos. Então lá, eu dividi a apresentação, né, a aula em três atos, né, como um roteiro mesmo. E no decorrer vocês vão entender, né, como funciona. O primeiro ato, né, é a introdução. O que que nós vamos... Qual que é o objetivo dessa Masterclass? Essa Masterclass ela faz parte de um projeto, né, de cultura que o foco é storytelling para jovens, né, estudantes do ensino médio da rede pública de ensino. Mas por que contar histórias? Essa que é a questão, porque storytelling é a arte de contar histórias. Primeiro, a história ela faz parte da ancestralidade, da nossa humanidade, né? Está nos nossos genes, né? É humano. Não, acho que não há nada mais humano do que a capacidade de contar histórias, porque nenhum outro ser consegue contar uma história. Então, desde sempre, a história nos une, né? Quando as pessoas se reuniam ali ao redor das fogueiras para contar sobre a caçada, contar a história de seus antepassados. E durante muito tempo, todo o conhecimento humano foi transmitido por meio das histórias, tá? E as histórias, elas trazem memória, emoção, porque é a forma com que a gente consegue se expressar. As narrativas tornam as mensagens mais marcantes. Quando você transmite uma informação por meio de uma história, ela se torna mais fácil de você lembrar. Ela se torna mais imersiva, mais eficiente, entendeu? Então, tudo que você puder fazer dentro de uma história, faça como se estivesse contando uma história. E principalmente, quando nós contamos uma história, nós
damos a gente consegue dar valor, dar voz às nossas causas, aos nossos valores, às nossas angústias. E contar histórias é uma forma de arte. Então talvez é a forma de arte mais democrática que existe, porque todo mundo sabe contar histórias. Para você contar história, você só precisa de duas coisas: saber falar ou escrever e dominar a sua própria língua, coisa que todo mundo sabe fazer. Agora, existem técnicas que podem tornar as histórias melhores. Então é isso que a gente vai aprender aqui. Mas contar histórias é a forma mais democrática e natural que todos nós conseguimos fazer. Né? Alguns melhores, outros menos. Mas todo mundo pode aperfeiçoar a sua própria habilidade de contar histórias. Então, assim, toda história, ela começa, toda boa história, né, começa com um bom texto. Eu vou falar aqui do Menino do Dedo Verde, que foi o primeiro livro que eu li, né, quando eu ainda tinha ali uns 5, 6 anos. E também, por coincidência, foi o primeiro espetáculo que eu roteirizei para Flora Manga. Então, assim, por que esse livro marcou? Porque ele tem tudo o que a gente precisa para entender o que é uma boa história, né? Como contar uma boa história. Ele tem um personagem marcante ou personagens marcantes, né? Um mundo que precisa ser transformado. O próprio personagem ele sofre uma transformação ao longo do livro. Tem um chamado para ação, ele convida o leitor a agir. E a gente tem desafios, tem plot twist. Então ali tem todos os elementos. Não sei se já fizeram um filme disso, mas não sei por que não fizeram ainda, porque tem tudo para ser um filme de sucesso. Tá. Eu estou citando esse livro nessa palestra sobre storytelling pelos motivos que eu falei. A gente tem uma estrutura de roteiro fascinante e inspiradora. Nós temos um pace, né, um encadeamento de cenas, de fatos que é muito perfeito, que leva até o clímax, né? Tem todos ali os fundamentos de uma boa história, que são basicamente os fundamentos de um roteiro. E a partir disso, ele possui os 4 pilares do storytelling, né? Que é o que eu vou falar aqui, tá? Quais são os 4 pilares do storytelling? Primeiro, você precisa ter um personagem, tanto óbvio, né? Você precisa ter um conflito, ou seja, algo que ele precisa fazer, algo que esteja acontecendo, que faça com que ele saia do seu mundo comum, né? E vá para uma ação e realize essa jornada e resolva esse conflito e ocorra uma transformação. Essa transformação normalmente pode ser com ele mesmo ou com a situação toda do conflito ao redor, tá? Então, personagem. O personagem é o primeiro elemento, né, que o storytelling que você precisa escolher antes de começar um roteiro, né, ou alguma coisa. Então, assim, antes de começar qualquer texto, você precisa ter muito claro, né, o personagem que vai atuar nesse texto. Né? Você precisa saber quem é a história, né? Quem que é o protagonista, como o público se identifica com ele. Ele é um herói, ele é uma heroína, ele é um anti-herói, ele é um trapaceiro. Como que esse cara é? Empatia. Esse personagem ele precisa cativar de alguma forma. Ele tem desejo, ele tem medo, ele tem sonhos. Como nós, né? Ele precisa ser humano. A gente precisa humanizar esse personagem para que ele gere empatia no público. Ali peraí que meu telefone tocou. Ali na, na cena anterior, eu mostrei o João Grilo e o Chicó, que são dois personagens que foram criados pelo Ariano Suassuna, né, para a peça O Auto da Compadecida, mas que é mais conhecido pelo filme, que é muito bom mesmo. E eles são personagens marcantes, cada um tem suas características em que a gente se identifica muito bem.
né? Então, assim, a dica para você construir um personagem é dar a ele características marcantes, né? Ele é corajoso, ele é curioso, ele é medroso, ele é teimoso, e essas características elas vão conduzir o, a narrativa, vão conduzir as falas, como ele se porta em determinada situação, como ele reage, como ele se impõe, como ele fala. Então, é muito. O primeiro. Ainda que você, quando vai escrever uma história, você pense amplamente, você precisa pensar primeiro quem que é o personagem da minha história, porque ele que é o mais importante ali para prender o público, entendeu? E eu tenho o conflito, né? O conflito que é o coração da trama, tá? É, o conflito, por definição, ele é o quê? O que está causando problema ali naquela história? O que ele precisa resolver? O que vai tirar o nosso personagem do seu mundo comum para que ele se mova e se mova na jornada dele para resolver a questão, né? Sem conflito não há história, né? As melhores histórias elas têm um conflito muito caro e ele que é o combustível, né, da narrativa. Imagine que o conflito é como. Não ter conflito é como jogar um jogo que não tem objetivo. Você vai aleatório, né? É, a vida ela tem conflitos, né? Todos os dias que a gente acorda de manhã, nós temos um conflito para resolver, né? A gente tem que chegar no trabalho, tem que. Não leve o conflito. Não leve o conflito para o lado negativo. O conflito é algo que precisa ser resolvido. Entendeu? Às vezes o conflito do seu dia é se levantar, trabalhar, fazer isso, entregar um trabalho até antes das 6 horas. Entendeu? Então, esse é o conflito que você precisou resolver. Às vezes é banal, mas na história, quanto mais interessante for esse conflito, melhor você consegue captar a atenção do seu público, né? O conflito ele tem que gerar expectativa, né? A pessoa vai, nossa, o que vai acontecer? Será que o personagem vai conseguir fazer isso? Não, é o conflito que vai conduzir o destino do personagem, né, durante a história. Então, os conflitos eles podem assumir várias formas. Ele pode ser um vilão, uma situação difícil, um dilema interno, a própria natureza, a sociedade. Aí você que vai definir qual que é esse conflito. Por exemplo, em Chapeuzinho, no conto de Chapeuzinho Vermelho, o lobo é um vilão, ele é o conflito, né? Ele que vai atrapalhar a missão da Chapeuzinho Vermelho. Ela só tinha que levar a maçã até a avó, seria uma coisa banal e chata, mas aparece o conflito ali. O que é o conflito? É um lobo mau que está nas redondezas que quer se alimentar da menina, né, e da avó. Então esse é o conflito. E vamos agora passar uma dica, né? Para você pensar no conflito melhor, pergunte primeiro assim, o que vai impedir meu personagem de conseguir o que ele quer, né? Essa barreira pode ser o conflito. Quando o personagem confronta esse conflito e vence que você chega na trama da história, né? Dependendo da história, o personagem pode até perder, né? Pode até morrer ou não conseguir executar aquilo, depende da história que você quer contar. Mas a princípio, se você pensar a partir do momento que você estabeleceu o cenário, né? O que atrapalha esse cenário? Esse é o conflito, tá? Nos slides anteriores eu abri a cena do conflito, abri a sessão do conflito com a cena do Conselho de Elrond, no Senhor dos Anéis. Que é ali que se estabelece o conflito. Até então era um anel, ninguém sabia, os hobbits não sabiam muito bem o que era, o Gandalf ainda não tinha explicado, e ali fala exatamente que um anel era o anel que o Sauron, o Senhor das Trevas, estava tentando conseguir para poder recuperar todas as suas forças e causar uma nova guerra, né, no mundo médio, na Terra-média. E aqui nós temos a jornada, né? Eu coloquei até uma cena de Procurando Nemo, porque esse realmente é uma jornada, né? O pai sai, o filho dele
raptado, entre aspas, por um barco de pesca, e ele faz toda uma jornada para tentar recuperar o filho dele. E é a jornada que é a trajetória da história, é o caminho percorrido para você resolver o conflito, né? É a série de eventos, as aventuras e todo o aprendizado ao longo da história. A jornada é também chamada de desenvolvimento. É onde a história realmente acontece, com seus altos, com seus baixos, né? É, ela pode ser uma montanha russa, ela pode ser mais linear, ter um clímax e atingir ali o seu ponto mais alto. E a estrutura clássica, né, dessa jornada, que é a estrutura do roteiro em si mesmo, ela é introdução, desenvolvimento e clímax com desfecho. Então é chamado de estrutura em 3 atos. Basicamente é início, meio e fim. Só que os termos para o storytelling que eu estou usando aqui seria introdução, desenvolvimento e clímax mais desfecho. E ainda nos pilares do storytelling, a história ela precisa causar uma transformação. Aqui é uma cena de Matrix, quando o Neo ele descobre que ele era realmente o escolhido, ele consegue todos os poderes dele, ele consegue ver a Matrix, que é tudo em forma de código, ele consegue modificar os códigos da Matrix. Então, o inimigo, que era o vilão, que era poderoso o tempo todo, de repente se torna um nada perto dele, porque ele consegue dominar completamente, né, os seus poderes. Então, essa transformação ela pode vir de muitas formas, né? Pode ser uma transformação que ele causa no mundo, mas normalmente ele é transformado também, e é uma mudança que ocorre no personagem, ou no mundo da história. Normalmente o personagem ele sai transformado quando ele resolve o conflito. Ele evolui com a jornada, se torna mais forte, ganha armas, ou ele aprende algo ou ele literalmente se transforma em algo superior, né? Ele geralmente melhora, né? Algumas histórias trágicas ele pode piorar, né? Ele pode, porque faz parte da história que você quer contar, ele vai ficar mais fraco, acontecer alguma coisa com ele, pode piorar. Mas normalmente, geralmente, as histórias que mais positivas, né? Elas tendem a melhorar. E é nessa transformação que a gente deixa a lição, a mensagem final que fica para o público, né? E aqui costuma-se dizer que é a moral da história. E quando a gente fala de transformação, mudança que é a chave, né? A transformação, ela normalmente, igual eu falei, ela ocorre dentro do personagem principal. É um herói que segue a jornada, e ao retornar, muitas vezes o personagem, quando ele sai do seu mundo comum, ele ainda não é um herói, mas durante a jornada ele sofre essa transformação e ele retorna com o herói. Não entenda herói só a pessoa que realiza grandes atos de heroísmo, né? Às vezes o herói ele é simplesmente o personagem que resolve a situação ali, às vezes nem por grandes atos de heroísmo, mas no texto nós vamos chamar ele de herói, ou personagem principal, como você quiser. Mas ainda que ele não faça grandes atos ou tenha grandes poderes, ele simplesmente o João Grilo ele é um herói, entendeu? Ele fez toda uma jornada, resolveu, né, o conflito da trama, e ele retornou. No final tem até algo engraçado, né? Que era para eles estarem melhor, mas acabou que voltou ao patamar inicial. Mas ele e o Chicó são os heróis da história. O Simba, por exemplo, em Rei Leão, ele começa como um filhote e ele termina como rei. Então ele passa por essa transformação. Então, assim, ali a gente falou os elementos chaves, né, do storytelling. Agora nós vamos falar da estrutura narrativa, né? Existe uma estrutura de narração para você criar uma história perfeita,
que é chamada Jornada do Herói. Aqui a gente vai simplificar ela em 3 atos, tá? Onde que nós vamos fazer a apresentação do mundo do personagem principal e introdução ao conflito, né, chamado para aventura. O desenvolvimento e confrontos, né, os obstáculos vão ficando mais difíceis, o personagem quase desiste. Então aqui no passo 1, eu apresento meu personagem e apresento a situação do mundo e o conflito. O desenvolvimento, ele parte para a jornada, né, ou parte para a resolução do conflito. E em 3 eu tenho o clímax, né, que é a resolução do conflito. Ali eu tenho o clímax, a transformação do herói, ou a conclusão da história, o momento pode ser mais alto, o momento mais baixo da história, às vezes quando você acha que o herói morreu, só que ele vai e ressuscita, né? Não necessariamente ressuscita, mas você ressuscitar significa sair de uma situação menor para uma situação maior. Então aquele livro que eu citei lá no início, eu tenho o início dele, que é onde Tisto, que é o protagonista, ele vive protegido e cercado de privilégio, mas sem liberdade real e compreensão do mundo. Ele é expulso da escola e passa a ter uma educação alternativa, né? Onde que apresenta a ele o mentor, que é o Senhor Bigode, o jardineiro, que descobre o dom especial de Tisto, que fazia com que ele fosse diferente das outras crianças, né? Ele conseguia fazer as plantas crescerem somente tocando nelas. E eu tenho desenvolvimento, então o Tisto começa a usar seus dons para transformar lugares tristes em lugares mais alegres. Ele visita as prisões, as favelas, os hospitais, ele vê que ali não tem necessidade de ser daquele jeito, ele vai tornando tudo mais alegre. E ele começa a ver as contradições do seu mundo e percebe que o mundo estava para ter uma guerra. Ali tem, quando a gente chega no clímax, uma guerra está prestes a explodir, mas aí o Tisto utiliza seu dom para impedir a guerra. E ele perde um amigo muito próximo nessa história, e aí, ali a gente atinge o momento da transformação do Tisto. E aí o Tisto resolve usar seu poder para tentar chegar até o seu amigo, né? Ou para tentar trazê-lo de volta. E aí, eu não vou dar spoiler, apesar do livro ser muito conhecido, mas talvez alguém se interesse em lê-lo. E é ali que dá o plot twist, a reviravolta, que você descobre quem realmente é Tisto. Por isso que eu acho que essa história ela tem toda a estrutura que a gente que seria necessária para a gente construir né, uma boa história. E então agora, qual o segredo para você se tornar um roteirista? Né? O que você precisa para escrever um roteiro minimamente aceitável? Primeiro, você precisa ser um bom leitor. Não tem como você escrever sem ter uma boa carga de leitura. Então, quem não gosta de ler, mas quer roteirizar, é bom começar a ler. Pode começar com contos, depois pegando romances menores, quadrinhos e passando para livros, né? Assim, não tem como. Se você não gosta de ler, não tem como por que você escrever, certo? Não faz muito sentido. Tudo bem que as inteligências artificiais podem até escrever por você, mas não vai ter vida, não vai ter algo humano ali. Vai ser apenas, vocês vão entender, né, o que uma IA faz, por que é artificial, né? O nome não é artificial, não é à toa. Você tem que ser um bom espectador de cinema, se você quiser escrever roteiros para filmes, né, para desenhos, para seus curtas, né, para quem quer trabalhar com cinema ou trabalhar com arte. Então é bom você estar sempre assistindo filmes, seriados bons, né, bons seriados. Ser um bom observador do mundo, porque ser um bom leitor supre um pouco essa necessidade de você estar sempre interagindo, conhecendo, porque a literatura ela permite que você conheça tudo aquilo que você não conseguiu presenciar pessoalmente. Mas ser um bom observador do mundo também é interessante, porque muitos personagens que grandes escritores ou roteiristas criam são pessoas, são baseados em
arquétipos de pessoas que ele conheceu durante a vida, certo? Então, aquilo dali pode te dar, às vezes o doidinho do seu bairro, ele pode te dar uma ideia de um personagem marcante ali, talvez um coadjuvante no seu roteiro. Então, você precisa ser alguém, um bom observador, um bom espectador de cinemas e filmes e um bom leitor. E por último, como nós estamos vivendo uma revolução, né, da tecnologia, é muito importante que você saiba utilizar a IA nos seus processos, tá? Eu diria que não é obrigatório? Não, mas eu acho extremamente recomendável para que você tenha ali um elemento a mais para te ajudar nos seus trabalhos, tá? Então aqui a gente vai passar agora para o ato 2. Agora eu vou fazer uma breve introdução às inteligências artificiais para vocês ao menos saírem daqui. Se vocês saírem daqui entendendo como funciona a lógica na cabeça de uma IA, já vou ficar bastante satisfeito, tá? Porque muita gente usa inteligência artificial, mas não faz a menor ideia de como ela usa, de como ela funciona. Então, assim, a pergunta errada que eu acho que muita gente faz é: a IA vai acabar com o trabalho do roteirista ou do escritor? Né? Eu acho que essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: como a IA pode tornar os roteiristas melhores? Certo? É claro que daqui para frente a gente vai ter muitos livros, muitos mais roteiros, assim, aos milhares, mas se você não tiver o lado humano, né, o lado seu, não imprimir naquele texto algo de você, você vai ter uma explosão de textos muito parecidos, sempre com as mesmas informações básicas. E vocês vão entender por quê. Então, por que eu falo que a IA ela tem que ser seu auxiliar e não sua mestra? Né? Tem um estudo que foi realizado pelo Boston Consulting Group, em colaboração com a Harvard Business School e o Massachusetts Institute of Technology, em qual pegaram essa empresa, essa BCG, e pediram para que eles utilizassem IA nos seus processos. Né? Uma amostragem de 7% dos empregados da empresa. Então, quando foram avaliar, depois que as IAs começaram a ser usadas, o que se avaliou? Que todos dessa amostragem de 7%, todos melhoraram o desempenho no trabalho, 100%, todos melhoraram, bastante, não foi pouco. Só que os piores consultores, piores entre aspas, né, aqueles que tinham menor performance, melhoraram 43% a sua performance. Já aqueles que já eram muito bons, já eram de alta performance, eles melhoraram 7%. Ou seja, todo mundo aumentou, mas quem não era tão bom ficou muito melhor. Isso é algo que nem precisava dessa pesquisa para fazer. Isso eu sempre disse, né, que se você for mediano, a IA vai te tornar muito bom. Se você já for bom, a IA vai te tornar foda. Então, assim, quanto mais experiente é o profissional, menos IA ajuda ele. Menos a IA impulsiona ele, mas impulsiona, mas menos. E quanto menos experiente, né, quanto menos bom você for, maior o salto que você consegue com a utilização das inteligências artificiais. Então não faz o menor sentido não usar a inteligência artificial nos seus processos, qualquer que seja criativo hoje em dia. Tá? Algumas IAs para escrita que eu considero as melhores hoje. O GPT, né, que é a mais famosa. O Gemini 2,5 Pro. Todas essas são pagas, tá? Hoje o GPT já está no 5. Então você tem o GPT-5. Eu acredito que o GPT gratuito ele não deva ser o 5, ou deva ser o 5 mini. O Gemini 2,5 Pro também você não consegue usar ele, acho que você consegue usar o 2,5 Flash gratuito e o Pro pago. E o Cloud, você tem acesso
a um modelo gratuito dele, mas tem o Pro também. Então, para escrita, eu acho melhor o Pro. Mas o Gemini, de todos aqui, se for usar a versão gratuita, eu acho ele melhor para escrita. Mas todos, eu trabalho com todos ao mesmo tempo, sabe? Verificando qual vai me dar ali as melhores ideias, né? Vou fazer as melhores críticas ao que eu escrevi. E para imagem, né? Para quem trabalha com imagem, o Midjourney, o Bing, o DALL-E, que tá incluso dentro do próprio GPT, e o Freepik, né, que hoje você tem. E o próprio Gemini, ele também tem criado imagens, né, com o Imagen 4. Então você tem aqui um leque de ferramentas que você pode transitar ali e escolher. Alguns pagos bem baratos, outros mais caros. Mas todos têm uma versão gratuita ali que você pode utilizar nos seus processos. Mas então, o que é uma inteligência artificial, né, generativa? Essa que é a grande questão. Então, primeiro assim, uma IA generativa é um modelo de linguagem, né? Podemos chamar de software, mas é muito mais que isso. É um modelo de linguagem que cria coisas novas. Pode ser imagens, textos, áudio e códigos de programação, né? E a forma como ela entrega, ela imita o comportamento humano, a forma humana de trazer essa resposta. Ou seja, se você usar uma inteligência artificial que cria textos, ela vai reproduzir texto como se fosse um humano que estivesse escrevendo. Para ser inteligência artificial, ela tem que ser capaz de aprender, ela tem que aprender, com a utilização, né? Ela vai ouvir você e trazer. Tá, então ela precisa aprender consigo mesma, né, com os dados que são fornecidos ali, com os milhares de usuários, milhões de usuários que usam, ela vai se aperfeiçoando. E ela tem algumas regras fixas, né? Elas trabalham, por isso que existem estilos de IAs. Uma resposta que você vai conseguir, um método de resposta que você vai conseguir no Gemini, às vezes é bastante diferente da resposta que você vai conseguir no GPT, porque elas utilizam modelos diferentes, certo? Então tem uma diferença entre a IA tem uma diferença de uma lógica criativa de uma lógica mecânica. Por quê? Uma calculadora. Uma calculadora é capaz de fazer contas, né? Qualquer valor que eu coloco ali, ela me dá uma resposta. Ela tem um algoritmo ali que permite isso. Só que ela não tem criatividade. É diferente de uma inteligência artificial. Ela não é uma inteligência artificial. Né? Ela não é um modelo de linguagem. Ela pode ser chamada de inteligência artificial, mas não da forma como a gente usa hoje. Com essa revolução que está acontecendo. A Alexa, por exemplo. Até então, quando eu tive a Alexa, ela não era um modelo de linguagem. Ela era um assistente. Ela tinha um banco de dados que trabalhava basicamente como if, né? Para quem entende de programação, se tal ação, essa ação, essa resposta. Então, é muito diferente você conversar com uma Alexa, você conversar com um ChatGPT ou com um Gemini. Então, as IAs generativas, elas trabalham
utiliza o conceito de aprendizado de máquinas, geram texto, vídeo, áudio e a análise de dados. Tá? Agora sim, como que funciona uma IA? Ela pensa? Tá? Aí que tá. Uma IA, diferente do que muita gente pensa, ela não pensa por si só. Como é que ela funciona basicamente? Você cria esse modelo de linguagem, alimenta ele com terabytes e terabytes de dados, muitos dados, milhões e milhões de textos, de livros, de conversas, de áudios, de imagens, tudo. Assim, é muito dado. E esse modelo ele é capaz de entender como você pode prever o que vai ser dito por um ser humano. Então, por exemplo, ela adivinha qual palavra que virá. Então, quando você faz quando você pede algo para uma IA, a sua pergunta ela é transformada em tokens. Tokens são unidades de programação. E esses tokens são jogados no modelo e ali é embaralhado com trilhões de dados e ele vai criando a resposta de acordo com o token que é mais provável que vá aparecer ali na frente. Então, por exemplo, se você escrever o céu o token mais provável que a IA vai colocar ali na frente é azul, o azul claro. Por quê? Porque nos bilhões de dados que a IA tem, a palavra azul é a mais provável que deve aparecer dentro do contexto, né? Que o céu é. Dificilmente ela vai falar o céu é carro de lixo. É quase impossível ela falar isso. Por quê? Porque na base de dados dela não vai ter nada parecido. Então ela não cria do nada, ela organiza as informações e tenta encontrar as maiores probabilidades daquilo acontecer. Então, dificilmente uma IA ela vai criar uma ideia completamente nova. Ela pode criar situações novas com encadeamento de informações, mas dificilmente ela vai criar uma ideia completamente nova, porque ela não tem essa informação. Isso a gente vê muito com IA de imagem. Né? Se você pede algo que é muito improvável que esteja no banco de dados das inteligências artificiais, muito provavelmente ela não vai conseguir te entregar uma imagem que a gente chama de consistente com aquilo que você pediu, consistente com o prompt. Então você entra com os tokens do pedido, esse token cai nessa base de dados, nesse modelo de trilhões de dados, e você tem o output, que são os tokens mais prováveis para responder aos tokens da sua pergunta. Então, a partir disso, você consegue entender que a IA não faz mágica, né? Ela não é uma solução mágica. São dados humanos que foram agrupados numa central de processamento e é tudo por probabilidade. Só que é tantos dados, que a probabilidade de chegar a respostas razoáveis para aquilo que você precisa é muito alta. Então, assim, quanto mais restrito for o token que você fornece, os tokens, menor vai ser a chance menor não, maior a abertura das possibilidades que a IA vai criar e mais aleatória ela vai ficar. Entendeu? Por exemplo, se você escrever para IA assim, escreva um texto, simplesmente é a aleatoriedade infinita aí. Você vai ter trilhões de possibilidades. Cada vez vai sair cada coisa mais diferente, uma diferente da outra, que não tem qualquer ligação com esse prompt. Por quê? Porque esse prompt é muito vago. Os tokens que você forneceu e as possibilidades de combinações são infinitas. Agora, se você pega,
define, né? Ó, escreva um texto sobre uma professora negra de periferia que está dentro de um ônibus ouvindo música. Você está entendendo? Você está começando a filtrar. Aí você está reduzindo as chances de aleatoriedade. Ainda assim há uma grande margem de aleatoriedade. Mas quanto mais detalhado for o prompt que você fornecer, mais contexto você der a ele, melhor vai ser a resposta que você, mais agradável vai ser a resposta que você vai receber. Então, assim, hoje em dia você vê muito debate, né, sobre o conflito que a IA traz com os profissionais, mas isso é natural, né? Isso, toda vez que ocorre uma grande inovação tecnológica, alguns setores, com medo de perderem seu espaço, sempre vão reclamar. Então, hoje, os artistas, né, os ilustradores, eles fazem uma espécie tentam boicotar as inteligências artificiais. Só que, na minha opinião, é um caminho sem volta. É, é natural esse medo de ser substituído. Mas muitos, né, já pensam ao contrário, já pensam como podem melhorar, como as IAs podem melhorar os seus processos, né? O mesmo caso aconteceu na época da fotografia. Quando a fotografia foi inventada, falaram que a pintura ia acabar. Aí fica, não tem nada a ver, são propostas completamente diferentes, né? A pintura ganhou um outro status, a fotografia é outro. E, e hoje você antes, para você retratar algo, você precisava necessariamente de pintura. Era a fotografia da realidade. Era muito mais restrito, muito mais elitista. A fotografia, já hoje, com o celular na mão, qualquer um tira foto de tudo. Então ninguém vai pagar um pintor para fazer uma foto de um momento ali na praia, que você precisa de algo rápido, certo? Mas você pagaria um pintor para fazer um retrato da sua família, se você quisesse. Se você tiver dinheiro para isso. Então apenas muda a forma como a gente enxerga as coisas, mas uma não acaba com a outra. E eu acho importante se apropriar da IA para a gente não ficar para trás, né, no mercado de trabalho, na vida, principalmente como roteirista, como escritor. Então, entendemos como funcionam as inteligências artificiais e como elas podem nos deixar melhor, vamos aprender agora os elementos básicos do roteiro. Se vocês aprenderem como estruturar um roteiro profissional, que a gente chama no formato Master Scenes, essa aula já vai ter valido para vocês um curso, né? Porque é algo muito simples, mas que a maioria das pessoas não dominam. Boa parte dos roteiristas que não são profissionais, eles não dominam esses elementos básicos desse tipo de roteiro. Então, primeiro, a gente tem que entender o que é um roteiro, né? Aqui a gente vai falar roteiro para vídeo, tá? Mas eu costumo criar um roteiro para os livros que eu escrevo. Então, utiliza a mesma lógica. A mesma lógica do roteiro, que é uma forma simplificada, né? Na literatura eu consigo ser mais elaborado, né? Eu consigo elaborar mais as situações, as falas, mas o roteiro é mais enxuto, mas a lógica é a mesma. Então, o roteiro é a planta baixa, né, de um filme ou de uma série. É um texto que vai guiar a produção ali, que vai dizer onde a cena se passa, quem está presente na cena, o que ela faz, o que ela fala. Entendeu? E a formatação básica de um roteiro, ela é em forma de cenas, né? Com a descrição, né, das ações e os diálogos, né, daquela cena, tá? Opa, deixa eu voltar aqui.
Tá, vamos lá. Os elementos básicos de um roteiro, né? Eu tenho a cena, que uma unidade de ação no local e no tempo, certo? Toda vez que eu troco a cena de um roteiro, toda vez que eu tenho um novo local, eu troco o cabeçalho. Isso é indicado no cabeçalho da abertura do texto. Tá? Vocês vão ver mais à frente como se formata isso. A ação é o texto que descreve o que está acontecendo na cena, né? Ou como o personagem age, ou como o que você está vendo que está acontecendo. E o diálogo, que são as falas do personagem, que normalmente é precedido do nome do personagem em caixa alta, né? Centralizado na página. Então, imagine que a história que você está escrevendo é uma peça. Toda vez que você troca o cenário, apaga a luz e precisa mudar o que está ali no cenário, as pessoas trocam de roupa ou trocam os personagens, isso seria uma cena. Né? E no roteiro, a gente indica isso no cabeçalho. Deixa eu passar para a parte prática aqui, que eu escrevi uma parte aqui para vocês entenderem. No cabeçalho do roteiro, quando a gente começa com int, significa que a cena se passa no interior, né? É uma tomada interna. Est é uma tomada externa, é quando a cena se passa em céu aberto, fora de um ambiente interior, ou quando você precisa fazer uma locação em área aberta, que não é dentro de uma área montada no estúdio ou de uma casa, algum lugar interior. E o local é onde a cena se passa. Então, por exemplo, aí pode ser dia, noite, madrugada, e que vai identificar o tempo onde a cena se passa. Então, por exemplo, aqui 3 versões de abertura de cena. Eu tenho externa, numa floresta. Então aqui eu identifiquei que o local é uma tomada externa, o local é uma floresta e se passa à noite. Então a minha cena, eu já avisei para o diretor do filme que essa cena se passa nesse ambiente. Ou poderia ser uma cena interna, no apartamento de Ana e o horário é madrugada. Ou externa, praia, amanhecer. Então aqui eu abro a cena. Entendeu? Então, a partir da cena, eu venho com a descrição da cena e eu posso introduzir o personagem. Né? O personagem ele é introduzido com o nome dele em maiúsculo. Quando ele faz. Eu posso ter uma cena em que não tenha personagem nenhum. Aí eu não vou introduzir o personagem, só vou descrever o que o espectador deve ver naquela cena. Então eu coloco o nome do personagem centralizado antes da fala. Eu coloco o texto da fala, né, escrito de forma natural, como se a pessoa estivesse falando de verdade. Então é muito importante para roteiro que você, na hora que você cria seu personagem, quando você criou ali os trejeitos dele, talvez alguma gíria que ele gosta de usar, ou se ele é o cara que fala muito rápido, com uma linguagem culta, ou uma linguagem mais coloquial, cheia de gírias, você que vai decidir isso. Mas é importante que você seja natural, que as pessoas que estejam ouvindo, elas pensem que aquele personagem ali está falando como uma pessoa real, e não como alguém... Imagina que você chega numa padaria, né, de um pão, e o cara, olá meu senhor, você, qual o tipo de pão que você gostaria de comprar? Isso não faz o menor sentido para um padeiro. Um padeiro não vai te fazer uma pergunta assim. Então, pense, dependendo... Aqui eu falei que seja conciso, a menos que você queira fazer algo igual o Quentin Tarantino. Mas normalmente, quanto menos verborrágico você for, menos cansativo fica a cena. Então seja mais direto, a menos que seja uma cena que você tenha o dom da escrita da fala e vai fazer uma cena muito elaborada em que o texto, as falas dos personagens são importantes. Né? E não é fácil fazer isso. Então, a princípio, tente ser direto, conciso,
Não coloque nada que não deveria estar ali, sem um discurso muito grande. E, igual eu falei, né, crie um vocabulário, uma forma de falar para os seus personagens. Então, o nome ele sempre vem em maiúscula, ele vem antes da ação e ele aparece centralizado nas falas. Quando eu uso parênteses, eu indico um tom ou ação do personagem. Então, eu tenho ali int, tomada interna, apartamento de Ana, quarto apartamento de Ana, madrugada. Então, agora eu vou introduzir o personagem e descrever a cena. Então, Ana, 25 anos, está sentada em sua escrivaninha, escrevendo sob a luz de um abajur amarelado. Ela ouve um som de carro alto vindo da janela. Aí, a partir disso, eu introduzo o diálogo. Então, eu venho com Ana em caixa alta. Eu posso colocar entre parênteses como ela se sente para dirigir o diretor, né? Direcionar o diretor. E a fala dela. Não é possível, a essa hora... Tá, a Ana é uma leitora culta, né? Ela poderia falar, puta que pariu, quem que tá com um som alto desse numa hora dessa? Né? Que porra de som é esse? Aí vai depender do personagem que você quer criar pra Ana. Então, basicamente, a estrutura para você escrever qualquer roteiro é essa daí. Né? A partir disso aí, você consegue escrever qualquer tipo de roteiro no formato minimamente profissional. Cabeçalho, que vai indicar a tomada, né, se é interna ou externa, o local e o tempo. A descrição da cena, se não tiver personagem. Quando o personagem estiver introduzido, ele em letra caixa alta e a descrição da cena. Nome do personagem, diálogo, centralizado. A forma de escrever roteiro, a gente usa normalmente a fonte Courrier. Para quem não falei, é Courrier. E normalmente tamanho 12. Espaçamento 1,5 para escrever um roteiro. Então, voltando à IA, né? Assim, o que eu quero que você saindo aqui é entendendo que a IA ela pode ser sua melhor auxiliar. Ela não vai substituir você. Se você colocar ela para te substituir totalmente, você só vai ser um papagaio de IA. Ela vai criar coisas sem vida, sem alma, baseado somente na aleatoriedade. E então você tem que tratar ela como sua auxiliar. Como eu uso a IA? Eu uso ela para gerar ideias. Ela é meu apoio, ela não é um atalho para preguiça. Então, por exemplo, se eu quiser escrever um texto, eu posso inicialmente pedir, eu alimento a IA e passo para ela algumas informações. Ela vai me retornar. Eu poderia simplesmente pegar aquele texto ali e jogar e acabou por isso mesmo, mas isso seria preguiça. Eu vou ler o texto e eu vou ver se ele tem o meu estilo. Eu vou ver se a ideia é condizente, né, com aquilo que eu quero. Se eu gostei da ideia, eu vou lá e praticamente reescrevo tudo. Eu nunca pego, assim, já aconteceu, mas é muito raro a IA acertar 100% aquilo que eu quero que um personagem fale, ou que uma cena, ou que uma cena, o que aconteça numa cena. É muito difícil. Normalmente eu preciso mexer em alguns detalhes. A IA tem alguns cacoetes que a gente precisa tirar, remover. Aí são coisas que você só aprende com a prática. Então, assim, espero que a IA não seja uma bengala de preguiça sua. A IA é muito boa também para brainstorm gerais. Então, assim, quando você criou ali a personalidade do seu personagem, então você tem determinada situação, você coloca ali, você fala, como esse personagem reagiria a tal situação? Aí ela vai te dar, me dê as opções. Aí ele vai te dar as opções. E aquilo ali você vai debatendo, como se fosse um auxiliar mesmo, como se fosse um co-roteirista trabalhando com você. Então aí ela pode te dar sugestão de cena, ela pode te ajudar a criar ou melhorar perfis de personagens, ela pode analisar aquilo que você escreveu, se está verossímil, se está condizente, fazer uma análise crítica, faz uma crítica dura a essa reação desse personagem, ela pode fazer isso.
ela pode adequar seu texto ao perfil psicológico do personagem e, principalmente, ela pode te ajudar a não cometer erros de português, tá? Então, a, a técnica que faz com que a IA ela seja sua auxiliar de verdade, uma boa auxiliar e não um apoio, uma bengala para você, se chama engenharia de prompt. É a habilidade de você criar um bom prompt para você, para que ela te dê a resposta, te retorne a resposta mais adequada e menos aleatória possível. Lembra dos tokens lá, né? Menos aleatória possível e mais adequada àquilo que você precisa. Por isso você precisa entregar contexto. Então vou dar exemplo aqui. Eu criei isso, foi hoje de manhã. Coloquei aqui na apresentação. Através de um prompt mal feito, que eu escrevi de qualquer jeito, um prompt mal feito, como a IA me entregaria um roteiro de um prompt mal feito. Então, o que seria esse prompt? Crie a cena de um roteiro de um filme de 30 segundos, onde um cara está sentado num bar desabafando sobre como ele foi substituído por um robô. Há prompts piores, mas esse daqui eu já dou muita margem para aleatoriedade, porque eu não defini nada. Tem coisa genérica. Um bar, não se sabe. O que a IA pode tirar daí é que o cara está no futuro, porque foi substituído por um robô. Mas agora, que tipo de bar? Como que é esse cara? Não tem. Não tem nada. Então, o que vai vir vai ser o supra-sumo do aleatório. Então, lá, pelo menos ela me deu o roteiro no formato minimamente Master Synths, né? Então, interior, bar, tomada noturna. Um bar tradicional, música de fundo suave. Um homem, Marcos, 35, está sentado no balcão bebendo um copo de uísque. O barman, um sujeito amigável, limpa copos e ouve atentamente. Um sujeito amigável, isso eu não precisaria estar aqui no roteiro. O roteiro precisa ter só aquilo que você vê. O roteirista, o diretor, ele pode passar para que você veja. Marcos suspira olhando para o copo. Cara, você acredita nisso? Eles me trocaram por um robô. 12 anos de lealdade à empresa e puf, substituído. O barman erguendo a sobrancelha. Sério? Como isso aconteceu? Marcos bebendo outro gole. Aparentemente o robô faz meu trabalho melhor e mais rápido. Ele não precisa de descanso, não reclama. Mas sabe o que ele não tem? Coração. Ele não entende o que é perder noites de sono, preocupado com prazo ou sentir orgulho de um trabalho bem feito. Barman balança a cabeça. Os tempos estão mudando. Mas ei, talvez isso seja uma oportunidade para você encontrar algo que realmente te faça feliz. Marcos esboça um sorriso triste. Talvez, mas por enquanto vou só tentar não me sentir tão descartável. O barman coloca uma mão amigável no ombro de Marcos. Barman confiante. Você não é descartável, Marcos. Você precisa encontrar um novo lugar no mundo. Marcos assente lentamente. Valeu, cara. Eu precisava ouvir isso. Cena dissolve enquanto Marcos encara o copo, perdido em pensamentos. A música de fundo aumenta levemente. Fim. É um roteiro muito merda, né? Então a IA, ela tende a criar coisas bonitinhas, né? Quando você não filtra muito ela. Ela tende a ser muito politicamente correta, muito água com açúcar. Só que eu dei espaço para ela ser cada mais aquilo que ela é sem contexto. Agora, dando um pouco mais de contexto, né, qual que é a estrutura de um prompt básico bem feito? Defino o arquétipo, como eu quero que o modelo age, né? É muito importante. Como que eu quero que a IA seja? Então, por exemplo, eu vou escrever um texto para um dentista, eu falo, haja como um dentista que vai fazer uma palestra, entendeu? Eu preciso informar como que eu quero que ela haja. Eu passo para ela a tarefa, sendo muito claro naquilo que eu quero, o contexto, né? Eu vou apresentar o briefing, né? As informações necessárias para que ela entenda o contexto da cena que eu quero criar, a persona, o público, qual que é o público-alvo que eu quero para aquele meu texto, né? Eu quero fazer um filme adulto, eu quero fazer um filme infanto-juvenil, eu quero uma cena para criança. Para quem eu quero? Eu quero uma cena para donas de casa, acima de 40 anos. Para quem é a minha cena? O formato, como que eu quero a resposta, né? O tom,
eu quero que o tom seja casual, informativo, sério, pedagógico, poético. Então, se eu fornecer essas informações, eu vou ter um prompt. Eu estou reduzindo as possibilidades de aleatoriedade na IA para que ela me entregue algo mais adequado ao que eu quero. Então, ó, um prompt melhorado. Arquétipo. Atue como roteirista de cinema noir, com foco em diálogos concisos e atmosferas sombrias. Então, é um diretor que faz filmes mais esfumaçados, né? Meio preto e branco, ou mais sombrio mesmo, né? Tipo Blade Runner. Então, tarefa. Escreva o início de uma cena em formato Master Scenes. Ó, tô dando a tarefa para ele. Com 30 segundos, cabeçalho e ação, com o protagonista sentado em um bar decadente, revelando, através de um longo e triste desabafo, como ele foi substituído por um robô em seu trabalho. Contexto. A cena se passa em um bar com luz baixa, copos de bebida pela mesa, poucos fregueses, com o clima de uma noite chuvosa. O protagonista, um homem de meia idade, com semblante triste e expressão cansada, veste um terno surrado. A cena precisa ser no tom de um diálogo, o desabafo de um personagem desiludido, e sem nenhuma esperança. Então, olha só, isso é o lado humano. O meu lado humano que definiu como que eu quero a cena. Então, eu não simplesmente mandei a IA criar uma cena aleatória num bar qualquer, que não vai ajudar em nada o diretor. Né? Eu defini exatamente onde que eu quero. Então, direciona essa cena para um público adulto que aprecia diálogos bem construídos e personagens que transmitem profundas emoções. Eu quero um formato Master Scenes, que é o formato de roteiro que a gente aprendeu aqui, com cabeçalho e descrição do que se passa na cena. E o tom. Eu quero um tom da cena melancólico, com um toque de amargura e ironia. Não use excesso de descrições. Valorizem a mensagem subtextual através de palavras e ações precisas. Então vamos ver como que ficou o mesmo roteiro com esse novo prompt. Então, interior, bar decadente, noite. Uma jukebox emite um jazz arranhado no fundo. O bar é mal iluminado, com lâmpadas pendentes de fios trêmulos. O som da chuva lá fora ecoa, misturando-se ao ruído discreto de copos sendo enxugados por um barman apático. Tá melhor? Tá, mas tá muito literário ainda. O roteiro ele tem que ser mais enxuto. Ele não pode informar aquilo que eu não consigo ver. Né? Não adianta eu colocar no roteiro o barman pensa sobre a entrega que tem que fazer. Isso é para literatura ou quadrinhos. Isso não serve para roteiro, para filme. Então, em frente a uma bancada, Jack, 45 anos, terno surrado e gravata frouxa, está sentado sozinho. O rosto marcado pelo tempo e pelo cansaço. Uma garrafa de uísque pela metade da sua frente, copo na mão, girando o líquido âmbar lentamente. Ele olha para o vazio enquanto fala, sua voz grave carregada de amargura. Um freguês sozinho em uma mesa próxima parece prestar atenção. Jack, sombrio, dirigindo-se ao barman. 27 anos de expediente, 27, sem faltar um dia, sem reclamar. E aí eles trazem um maldito robô, chama Dave, pode acreditar? Dave, tem até crachá. Porque, claro, não basta me humilhar, tem que ser com estilo. Jack dá um meio sorriso amargo e toma um gole longo do uísque. Jack, voz trêmula, mas contida. Eu treinava os novatos, sabe? Dava os toques. Jack, como você faz parecer tão fácil? Eles diziam. E eu achava que fazia diferença, achava que era insubstituível. Ele ri, mas o riso morre rápido. Homem. Dave, não precisa de... Aliás, homem não, é o Jack. Dave não precisa de café, nem de intervalo. Não esquece aniversário dos clientes, não perde o foco. Sabe o que eu faço agora? Assistência. Assistência técnica pro maldito Dave. O silêncio toma o lugar das palavras. Jack encara o fundo vazio do copo, como quem procura uma saída. A porta do bar se abre, trazendo o som da chuva e uma rajada de vento gelado. Ninguém entra, Jack não olha. Melhorou? Demais. Melhorou demais, mas ainda está com uma margem grande de... Tem uma margem de aleatoriedade. Porque não tem... Não é o que eu queria quando eu pedi aquele prompt. Aí que vai entrar a minha mão. Mas tem coisas aqui que eu acho que são legais. Então, vamos supor que eu queira essa cena nesse local. Tem aqui coisas que eu gostei, mas agora eu vou colocar o lado humano em ação. Aí vai depender do André. Então vamos lá, o prompt humanizado.
Então agora eu peguei aquele prompt base que a IA me deu e vou melhorar ele. Então interior, barra decadente, noite. Luz difusa atravessa a fumaça de vape, cigarros e o gelo seco que sobe das cabines de neon suspensas. Dentro delas, silhuetas de dançarinas se movem lentamente. Aqui eu já introduzi, já é um ambiente meio cyberpunk. Neon, dançarinas, futuro, né, que vai ter robôs. Através da vidraça embaçada, gotas de chuva escorrem, refletindo o letreiro vibrante do bar. Um jazz áspero emana de uma jukebox, abafando a chuva, exceto pelos trovões ocasionais que cortam o som. No balcão, Jack 45, encharcado, veste uma jaqueta surrada que ainda pinga. Seu semblante é exausto. Diante dele, uma garrafa de uísque pela metade. Ele gira o copo, observa o gelo girando em silêncio. Jack, sombrio, quase falando para si mesmo. 27 anos de expediente, 27, sem faltar um dia, sem reclamar. Aí eles trazem um maldito robô, chama Dave, pode acreditar? Dave, tem até crachá, porque claro, não basta me humilhar, tem que ser com estilo. Ele sorri, amargo, e bebe um gole longo. Ele toma um gole. Aí o Jack, eu fazia o trabalho sujo, sabe? Literalmente, mar de óleo e graxa, mantinha a máquina funcionando. Jack, como você faz parecer tão fácil? Eles diziam. E eu achava que fazia diferença, achava que era insubstituível. Um riso curto escapa, morre rápido. Jack falando ainda. Dave não precisa de café, nem de intervalo, não se cansa, não perde o foco. Um momento de silêncio. Jack olha para o fundo do copo como quem procura uma saída. Olha para frente. Mas você não entende do que eu estou falando, certo? Porque também é um maldito robô. Revelação. Um androide lava pratos do outro lado do balcão, impassível. Então aqui a câmera mostrou o androide. A porta do bar se abre com violência. Um sopro de vento e chuva invade o local. Ninguém entra. Jack não se vira. E aqui eu termino. Se for uma cena só, então dá um fade out. Se não, se for ter só um corte eu faço cut to. Então corta para outra cena. Ou simplesmente não escrevo nada. Eu já introduzo, já faço a descrição. Entra, a porta se abre novamente, entra uma pessoa e tal. Então você vê aqui que a gente usou toda a estrutura, né, que a gente aprendeu aqui. Onde se passa a tomada, o local e o tempo, no tempo. A descrição da cena e a introdução do personagem, sempre letra maiúscula, e os diálogos centralizados, entre parênteses, como que eu quero que o personagem sinta, haja, etc. E dei um toque ali de inusitado, né? Coloquei uma pitada ali de ironia que não teve no prompt que eu pedi. Porque a IA, esses sentimentos humanos mais conflituosos, a IA tem mais dificuldade de criar. Ironia, ódio, aversão, né? Isso é mais difícil dela entender. A menos que se eu passasse toda a estrutura do personagem Jack para ela, passasse como eu queria que ela escrevesse e tal. Mas você vê como a IA adiantou bastante o meu trabalho com um prompt bem feito, né? Eu já tinha um pouco a cena na cabeça, né, que eu queria. Só que eu moldei ela de acordo, então ele já me trouxe uma estrutura básica. Então já ajuda bastante, né? Eu poderia achar que não é isso que eu quero. Aqui eu estou sugerindo que eu quis aquela cena. Mas eu poderia falar, não é isso que eu quero, não. Então ou às vezes eu vou escrever eu mesmo a cena e vou colocar na IA para ela fazer uma análise, para ela tentar dar uma melhorada. Aí ela me retorna, aí eu avalio, eu mexo no texto, entendeu? Então ela me auxiliar, não minha dona. Então a pergunta a tendência é o fim do roteirista? Então, como eu disse, não, né? O roteirista ele não vai acabar, que vai no futuro surgir roteiros feitos por IA, igual tem na Amazon milhares de livros feitos por IA, milhões, né? O tempo todo dia, milhares de livros feitos por IA sobem, sim. Mas não é apocalíptico isso. Então eu acho que a IA tem que ser vista como sua amiga, né? Ela tem que ser sua ferramenta de apoio e não a substituta. Então, no fim, aquilo que você coloca de você, das suas experiências, da sua leitura, né, do tanto de filme que você viu, daquilo que você quer passar, que vai dar o tom. Entendeu? É esse contexto, né, que eu falo. O contexto que você colocar que vai dar o tom da resposta, que vai fazer com que a IA seja mais parecida com você.
e cada vez menos parecendo que foi uma máquina que escreveu. Então, é transformar a sua experiência em resultados e não deixar que a IA te transforme num robozinho dela, né? Então é você no controle, não a IA no controle. Tá joia? Então, como que uma IA ela pode te potencializar, né? Ela vai te dar produtividade, vai te economizar tempo, ela vai ajudar na consistência do seu estilo, na consistência da reação dos personagens, ela vai te ajudar na inspiração, no brainstorming, ela vai ser sua dupla de criação mesmo. E principalmente também uma análise crítica, que eu gosto muito de fazer. Termino de escrever um capítulo, eu peço para a IA destruir o meu capítulo, né? Destrua mesmo, faça uma crítica bem negativa, que aí às vezes sai alguma coisa que realmente faz sentido, né? Às vezes eu falo, não tem a menor lógica disso acontecer, ou não, tá com excesso de tal coisa. Normalmente eu ignoro a maioria das coisas que a IA fala, mas eu costumo utilizar bastante coisa sim. Então, usar aí a inteligência artificial não tira a sua criatividade, não tira a sua originalidade, né? Na verdade, a IA, você tem que ser um curador daquilo que a IA cria para você. Você vai escolher e selecionar tudo aquilo que a IA vai criar para você aperfeiçoar, né? Potencializar aquilo que você está criando. É a sua voz, né? A sua essência que tem que dar o tom no final. Se você deixar só o texto da IA como o texto principal, então você realmente está fazendo ali um trabalho preguiçoso, né? Não é você que está escrevendo. Então você nem deveria colocar seu nome ali como autor. Então o quanto você é autêntico que vai dar o tom. Então você precisa mexer no texto, você precisa dar contexto para a inteligência artificial para ela te ajudar. Ela tem que ser sua auxiliar, não a dona do seu texto, né? Então a tecnologia ela nunca vai substituir a sua humanidade, nunca vai substituir as suas experiências, né? Toda a sua vivência de vida, as suas emoções. Isso ela não é capaz de fazer, tá certo? Então não é IA versus você, é a IA mais você ou vezes você, como a IA te multiplica e te potencializa. Então aqui eu volto encerrando a apresentação, eu volto ao Menino Dedo Verde. Foi o primeiro livro que eu roteirizei, o primeiro livro que eu li e o primeiro espetáculo que eu roteirizei. Então, o que torna Tisto especial? Ele usa o talento dele, que é transformar as coisas, tudo que ele encosta em verde, em vida, em tornar o mundo melhor. Certo? Então ele usa os talentos dele para tornar o mundo melhor. E eu acho que esse é o grande papel de todo escritor e todo roteirista. Quando você escreve um texto, você tem que pensar em como você vai melhorar a vida de quem está lendo. Então eu acho que usar a IA, você está se potencializando para tornar a experiência das pessoas que vão consumir o seu produto cada vez melhor. Se você fizer isso com amor, com vontade, se você gostar mesmo de produzir, de escrever, você vai ver que a IA, você está usando a IA para tornar a vida das pessoas melhores, tá certo? Então é isso. Eu agradeço aí a presença de todo mundo, quem chegou até aqui. Quero dizer que foi um prazer estou um pouco gripado hoje, então eu tive que tomar bastante água aí durante a apresentação. E espero que vocês saiam daqui, né, levando pelo menos uma noção de como utilizar as IAs para te auxiliar a escrever, ou até fazer com que vocês curtam aí a leitura. Eu vou colocar na descrição do vídeo um link para um grupo de WhatsApp. Então, para quem... eu vou passar uma atividade lá de criação, e eu vou receber quem gostar de escrever, quem quiser escrever, pode escrever e me mandar, que eu vou dar umas dicas. É uma consultoria mesmo, né, gratuita aí para quem participou dessa aula. Então vai ficar só 5 dias esse grupo, esse link ali, só para quem assistiu mesmo, né, participou do evento. E
eu vou fazer uma consultoria e vou dar umas dicas, né? Então esse grupo ele vai servir ali para as pessoas criar uma comunidade mesmo, né? Quem sabe aí tem várias pessoas de Fabriciano aí que querem escrever, querem trabalhar com vídeo, com roteiro, né? Quem sabe aí esse grupo possa auxiliar. Então o meu foco não é ser um professor de roteiro nem nada, né? Eu quis ensinar para vocês nessa apresentação a como a inteligência artificial ela pode ajudar você a escrever roteiro melhor, desde que você entenda como funciona o roteiro, quais as lógicas, a estrutura básica de um bom enredo, né? E como produzir um prompt bem feito. Então o link vai estar disponível. Eu agradeço aí novamente todo mundo a participação e nos vemos lá. Até mais.